Graça e paz para você que está me dando mais uma vez o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Muito obrigado porque você está aí, você está ouvindo a voz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Agradeço a todos vocês que já estão inscritos no canal. E eu faço convite a vocês que ainda não se inscreveram. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, deixem o seu like, deixem o seu comentário também, compartilhem o vídeo nos seus grupos e em suas redes sociais. Quando vocês fazem isso, vocês me ajudam a pregar a palavra de Deus e levar a mensagem do Evangelho adiante. O vídeo de hoje é mais um da série de estudos bíblicos. O título Ministério Profético, e hoje nós vamos falar sobre Jeremias, que também é conhecido como Profeta das Lamentações. Lembrando uma coisa importante aqui, tá? Essa série de estudos bíblicos não substitui a escola bíblica da sua igreja, tá? Seja ela no domingo ou em outro dia da semana, o seu lugar é na escola bíblica da sua igreja, obedecendo aos ensinos ministrados pelo seu pastor ou a quem ele dá o privilégio e a responsabilidade de ensinar. E essa série de estudos bíblicos também não substitui o culto de ensino da sua igreja não, tá? Então, no dia e no horário marcado pelo seu pastor para o culto de ensino na sua igreja, sua obrigação como cristão é estar lá. Esses vídeos da série de estudos bíblicos, eles podem ser ferramentas para ajudar você no dia a dia, fora dos horários de culto, mas não substitui culto não, tá? Não substitui escola bíblica e nem culto de ensino. Só para reforçar, dito isso, vem comigo. Nessa lição nós vamos falar sobre outro daqueles que são conhecidos como profetas maiores. Volta lá nos vídeos anteriores, vocês vão ver sobre Isaías. Tem 2 vídeos lá sobre Isaías, dividindo em 2 partes, porque a história dele é grande. E o de Jeremias vai ser a mesma coisa, vou dividir em 2 partes também, tá? E tem também o primeiro vídeo dessa série de estudos que é sobre os profetas orais. Tá aí a sugestão para você assistir todos os vídeos dessa série de estudos bíblicos. Vamos lá. Jeremias nasceu por volta de 650 a.C. em Anatote, território de Benjamim, onde atualmente fica Israel. Você confere isso em Jeremias 1:1. Filho do sacerdote Ilquias, ele tem no seu nome o seguinte significado: o Senhor eleva. Vamos dar uma relembrada aqui no seguinte: os historiadores e teólogos pesquisam e eles identificam que Jeremias nasceu aproximadamente 650 anos antes de Cristo, em 650 antes de Cristo. Alguns falam 647 antes de Cristo, é nessa faixa aí, por isso que eu usei a palavra aproximadamente, tá? Então segura essa informação que eu vou voltar nela. Continuando aqui, Jeremias era de origem camponesa, tal qual o profeta Miqueias. Nós vamos falar dele mais lá na frente. E apesar dele ser de família sacerdotal, ele era ligado às tradições proféticas de Israel, o Reino do Norte, especialmente influenciado pelas profecias de Oséias, tá? Vamos relembrar aqui, tá? Israel era um reino só, um povo só, conforme saiu do deserto, mas lá na desobediência de Salomão, por conta da idolatria dele, Deus deu a sentença da divisão do reino de Israel. E por misericórdia de Deus, em consideração a Davi, Deus poupou Salomão disso aí. A divisão aconteceu no reinado de Roboão, que foi rebelde, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E aí, 10 das tribos de Israel permaneceram com Jeroboão, que foi quem tomou o reino de Roboão, mas aí formaram esse reino do norte aí, Israel. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim permaneceram com Roboão, cumprindo-se o que Deus prometeu a Davi,
que jamais faltaria um descendente dele no trono. Aí criou-se o reino do sul, Judá. Só para relembrar, sugestão de vídeo para você, os vídeos da série História dos Reis de Israel. Ali eu falo com mais detalhes sobre essa coisa aí da divisão. Estou ressaltando para a gente entender essa questão da divisão aí. Voltando para cá, Jeremias desenvolveu um estilo crítico para retratar a situação do país, de acordo com a visão dos camponeses. O profeta Sofonias veio antes dele, ligeiramente antes dele. Naum, Abacuque e Obadias profetizaram mais ou menos na mesma época de Jeremias. E Ezequiel, quando ele era jovem, ele também foi contemporâneo profetizando na Babilônia aos judeus que foram levados cativos para lá. Então o ministério de Jeremias teve um alcance bastante grande. Vamos lá, lembra que eu falei que Jeremias nasceu por volta de 650 a.C., 647 a.C., é nessa faixa aí. E ele foi chamado pelo Senhor em 626 a.C., ainda muito jovem. Por conta disso aí, a gente faz as contas e a gente vai descobrir que Jeremias tinha por volta dos seus 20, 22, 24 anos, tá? E isso você vai encontrar em Jeremias capítulo 1, do 2 ao 8 e no capítulo 25, verso 3. Só para a gente ressaltar aqui, tem uns historiadores que falam, vocês vão encontrar aí pesquisando, que Jeremias foi chamado por Deus adolescente, 12, 13 anos, mas só que não. Só você fazer a conta. Se Jeremias nasceu por volta de 650, 647 a.C. e foi chamado ao ministério por volta de 626 a.C., só você fazer a conta que você vai bater aí por volta dos 20, na faixa dos 20. Aí você me pergunta, mas por que Jeremias fala que ele não passa de um menino? Ele está utilizando uma linguagem metafórica, ele está dizendo que ele não está pronto para atender ao chamado de Deus. Ele se acha ainda imperfeito, imaturo, para exercer esse chamado tão grande que Deus estava dando a ele. Por isso ele fala que ele não passa de um menino. Não é tradução literal. Vem comigo aqui. Jeremias foi profeta durante os reinados de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Lembra que eu falei? O ministério dele alcançou um período de tempo bastante grande, vários reinados. Devido à sua pouca idade, ele demonstrou receio, ele se achava muito jovem, como eu falei, mas o Senhor o encorajou e o capacitou a exercer esse ministério, que seria muito difícil, a ponto do Senhor proibir o profeta de casar e ter filhos, tá? Algo que era muito precioso a um homem judeu. Você vai encontrar isso em Jeremias capítulo 16, do 1 ao 4. Só para a gente enfatizar uma coisa aqui. O Senhor deu essa ordem somente para Jeremias. Então não pegue isso e faça uma interpretação literal dizendo que aquele que tem que fazer a obra de Deus não pode casar nem ter filhos. Porque a própria Bíblia vai desmentir você se você entrar nessa teoria aí e querer estabelecer aí uma doutrina totalmente herética pegando isso aí. Porque você vai pegar Abraão sendo chamado por Deus ainda, Abraão, ele era casado com Sarai. Depois você conhece a história, Abraão teve o nome dado para Abraão, Sarai teve o nome dado para Sara. Então, Moisés era casado, Isaías, profeta, nós estudamos sobre ele nas lições anteriores aí do ministério profético, aí do estudo bíblico. Ele era casado, a esposa dele também profetizava. Ezequiel, mencionei ainda há pouco aí, ele era casado também e ainda ficou viúvo durante seu ministério. Nós vamos estudar ele. O próximo, depois de nós falarmos sobre Jeremias, o próximo vai ser Ezequiel. Ele também era casado e ficou viúvo. Outro que era casado, Oséias, nós mencionamos ele ainda há pouco aí, a influência que o ministério de Oséias exerceu sobre Jeremias. Ele também era casado, nós vamos estudar ele também. Então, por favor, não pega isso aí não.
nós vamos ver que Samuel, por ter tido 2 filhos e por conta da corrupção dos seus filhos, o povo pediu um rei sobre Israel. A gente vê que Samuel foi casado e foi um grande servo do Senhor, juiz, sacerdote e profeta. Foi o único juiz que exerceu essa tríplice função. E Pedro, a Bíblia nos diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Só tem sogra quem é casado. Paulo, as coisas que ele fala sobre casamento não são coisas de homem solteiro. E outra, Paulo, quando ele ainda era Saulo de Tarso, ele fez parte do Sinédrio, e uma das condições para fazer parte do Sinédrio era ser casado ou ter sido casado. Então, essa ordem de Deus foi somente para Jeremias, tá? A explicação está em Jeremias 16, do 1 ao 4. Vamos lá. Ele era um homem chamado pelo Senhor para trazer uma advertência severa a Judá. Mas ele era um profeta de espírito sensível e coração quebrantado. Confere isso, Jeremias 8, 21. E vai a partir daí até Jeremias 9.1, tá? Até Jeremias 9, verso 1. Então, vamos lembrar que os profetas que vieram antes de Jeremias vieram falando várias coisas, é isso, isso, isso e isso. Só que Jeremias foi aquele que já veio para dar advertência, dizendo que Judá ia ser tomada pelos babilônicos. Já foi, como eu falei aí, advertência severa. Seus escritos são essencialmente uma coletânea de profecias, dirigidas principalmente a Judá, o Reino do Sul, né? Isso vai de Jeremias capítulo 2 até o capítulo 29 de Jeremias. E ele também alcança 9 nações estrangeiras com as suas profecias. Jeremias do capítulo 46 até o capítulo 51. São profecias sobre 9 nações estrangeiras. Existem também algumas profecias que falam sobre restauração. Você vai conferir isso de Jeremias 30 até Jeremias 33. Ele alterna as linguagens. Ora, ele escreve em forma de poesia, ora, ele utiliza a prosa como forma de linguagem. As suas mensagens estão entrelaçadas com os seguintes aspectos históricos. Primeiro deles, a vida e o ministério profético dele. Então, você vai encontrar isso. Jeremias capítulo 1, que ele fala da vida dele. Aí você vai pegar Jeremias do capítulo 34 até o capítulo 38. E você vai pegar Jeremias do capítulo 40 até o capítulo 45. Esses textos englobam essa parte aí, tá? Esse aspecto, a vida e o ministério profético dele. Aí o outro aspecto, a história de Judá, principalmente durante os reinados de Josias. Isso vai pegar Jeremias capítulo 1 até o capítulo 6. Reinado de Jeoaquim vai pegar Jeremias capítulo 7 até Jeremias 20. E Zedequias, Jeremias capítulo 21 até o 25. E o capítulo 34 de Jeremias. E vai pegar a queda de Jerusalém, Jeremias capítulo 39. Outro aspecto, eventos internacionais que envolviam Babilônia e outras nações. Você vai pegar Jeremias 25 até o 29 e vai pegar Jeremias 46 até o 52. Jeremias escreveu seu livro porque queria deixar registrado seu ministério profético e as suas mensagens. Ele também queria revelar o inevitável juízo de Deus sobre Judá, por conta desse povo ter se afastado do Senhor, transgredido o concerto e persistido na rebelião contra Deus e a aliança. Ele também queria demonstrar a autoridade e a autenticidade da palavra profética e o que pode ser constatado no cumprimento das suas profecias. Muitas se cumpriram com ele ainda vivo. Vamos lá. Jeremias capítulo 16, verso 9.
Jeremias capítulo 16, verso 9, foi uma. Jeremias capítulo 20, verso 4, uma. 25 do capítulo 1 ao 24, outra. Jeremias capítulo 27, do 19 ao 22, outra. Jeremias capítulo 28, do 15 ao 17, outra. Jeremias capítulo 32, do 10 ao 13. Jeremias capítulo 34, do 1 ao 5. Foram profecias que se cumpriram com ele ainda vivo. Outras que envolviam o futuro distante se cumpriram posteriormente ou ainda estão para se cumprir. Confere aí, Jeremias capítulo 23, verso 5 e 6. Jeremias capítulo 30, versos 8 e 9. Capítulo 31, do 31 ao 34. Capítulo 33, do 14 ao 16. Ele denunciou o afastamento de Judá em relação ao Senhor, como essa nação estava contaminada pela idolatria, iniquidade e maldade, e que por causa disso seria obrigada a deixar sua terra. Confere em Jeremias 17, do 1 ao 4. Jeremias foi levantado por Deus para um tempo como esse. Quando entendemos isso, nós podemos compreender o alcance e a profundidade da sua mensagem. Vamos lá. O profeta utilizou várias ações simbólicas para ilustrar com clareza a sua mensagem profética. O cinto podre, confere isso, Jeremias 13, do 1 ao 14. A seca, Jeremias 14, do 1 ao 9, você vai encontrar. A proibição divina de não se casar ou ter filhos, isso foi para ele, Jeremias 16, do 1 ao 9. O oleiro e o barro, uma profecia das mais conhecidas que ele tem, Jeremias 18, do 1 ao 11. O vaso do oleiro que se fragmentou, Jeremias 19, do 1 ao 13. Os 2 cestos de figo, Jeremias 24, do 1 ao 10, você confere. O jugo no seu pescoço, Jeremias 27, do 1 ao 11. A compra de um terreno em sua cidade natal, você vai conferir Jeremias 32, do 6 ao 15. E as grandes pedras colocadas no pavimento de tijolos de Faraó. Confere isso em Jeremias 43, do 8 ao 13. Jeremias tinha plena convicção da sua chamada profética. Você vai conferir isso em Jeremias 1, 17. E essa convicção, juntamente com as frequentes reiterações de Deus, deram a ele ousadia e fé para proclamar a palavra profética que o Senhor havia lhe dado. Você vai conferir isso aí, Jeremias 3:12, Jeremias 7, versos 2, 27 e 28, Jeremias 11, versos 2 e 6, Jeremias 13, do 12 ao 13, Jeremias 17, do 19 ao 20. Ele continuou profetizando a Judá, mesmo enfrentando a rejeição desse povo e a sua hostilidade, que lhe rendeu uma perseguição. Você vai ver isso em Jeremias 15, versos 20 e 21. Vamos lá. Além de profeta, Jeremias era historiador e pesquisador. É atribuída a ele a autoria do livro que leva o seu nome, além do livro das Lamentações, que também tem o nome dele, Lamentações de Jeremias, e dos 2 livros dos reis, tá? Nos quais ele conta a história da monarquia de Israel a partir do final do 2º livro de Samuel, começando do fim do reinado de Davi até os últimos reis de Israel e Judá, passando pela divisão do reino de Israel, que eu mencionei no começo do vídeo, tá? Os seus escritos
não estão elencados em ordem cronológica, mas eles são relativamente fáceis de serem compreendidos, pois a mensagem desse profeta é simples e direta, com advertências severas ao povo e às lideranças religiosas, em relação à insatisfação do Senhor com os pecados cometidos por Judá. Essa nação cometeu um pecado grave, escrito com um ponteiro de ferro e com a ponta de um diamante. Confere isso, Jeremias 17, verso 1. Em relação ao rei Josias, Jeremias emitiu um bom conceito sobre esse rei piedoso, que promoveu uma profunda reforma religiosa. Você vai conferir isso, Jeremias 22, do 15 ao 16. Essa reforma, infelizmente, veio tarde demais. Estou deixando aí a sugestão de um vídeo para você ver, no qual falo especificamente sobre o rei Josias, tá? Infelizmente, essa reforma veio tarde demais, pois o pecado de Judá era como um cancro, minando o coração do povo. Os relatos de Jeremias, escritos durante o reinado de Josias, estão em Jeremias 2, verso 1, indo até Jeremias 4, verso 4. E pega Jeremias 30, verso 1, até Jeremias 31, verso 37. Após a morte do rei Josias em Megido, você vai conferir isso em 2º livro dos Reis, 23, verso 29, o seu filho Jeoacás o sucedeu no trono, mas o seu reinado durou apenas 3 meses, pois o faraó Neco, o mesmo que matou Josias, ele depôs Jeoacás e colocou em seu lugar Jeoaquim, rei cruel e despótico, que era detestado pelo povo de Judá por causa dessas atitudes. Durante o reinado de Jeoaquim, um dos reis de Judá que fizeram o que o Senhor reprova, o profeta advertiu a todos sobre a justiça de Deus e o que aconteceria a Judá. Jeremias criticou duramente esse rei. Isso está em Jeremias 22, do 13 ao 19, assim como em Jeremias 7, do 1 ao 15, que destaca o conteúdo, e Jeremias, capítulo 26, que destaca as circunstâncias. Esses 2 textos são o famoso discurso sobre o templo, que quase custou a vida do profeta. Nesse discurso, Jeremias se colocou no pátio do templo e denunciou a confiança do povo de Judá no templo como falsa e previu a sua destruição. Ele foi acusado de dupla blasfêmia, pois falou em nome de Deus, Yahvé, e falou contra a casa de Deus. Ele sustentou suas palavras e só escapou da morte porque alguém citou o profeta Miqueias, que havia profetizado as mesmas coisas cerca de 100 anos antes de Jeremias, e nada lhe aconteceu. Então você vê aí, você que está vendo esse vídeo, vê que Deus ele vai usando os profetas, vai alertando o povo, e o povo mesmo assim não se emenda. Jeremias, quando foi levantado, já foi mesmo para dar a sentença final. Vamos lá. O rei Jeoaquim decide construir o templo na contramão da crise econômica em Judá, cada vez mais empobrecida devido ao pagamento de tributos ao Egito. O profeta Jeremias denuncia o rei e chama o seu governo de ganancioso, assassino e violento. Olha a ousadia e a dureza das profecias de Jeremias. Isso até explica por que Deus proibiu ele de casar e ter filhos. Imagina a perseguição que seria direcionada para a família dele, o que poderia até inibir, de repente, o ministério dele. Talvez por isso Deus tenha proibido Jeremias de casar. E a explicação você vai encontrar no texto que eu citei no começo do vídeo. Vamos lá. Então Jeremias chamou o governo de ganancioso, assassino e violento. Está em Jeremias 22, do 13 ao 19.
por não cumprir o papel de exercer a justiça e o dever de proteger os mais fracos. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Em seguida, ele avisa a Joaquim que, por não andar nos caminhos de Deus, quando morrer não vai ser sepultado, mas vai ser jogado para fora das muralhas de Jerusalém. Bem, essa é a primeira parte desse estudo. Como eu falei, o estudo sobre Jeremias é bem grande e eu achei por bem dividir em duas partes para o vídeo não ficar muito longo. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e espero que Deus tenha falado ao seu coração por meio desse estudo. Desejo sinceramente que esse vídeo traga edificação espiritual para a sua vida. Muito obrigado porque você ficou até aqui, você permitiu que a palavra de Deus fosse semeada no seu coração. Muito obrigado a cada um de vocês que já está inscrito no canal. E eu reitero o convite para você. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like, comenta o vídeo, compartilha o vídeo. Quando você faz isso, você me ajuda a pregar a palavra de Deus, você me ajuda a levar a mensagem do Evangelho adiante. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.